Oi gente, tudo bom? Eu adoro filmes um pouco diferentes do convencional, filmes que às vezes trazem alguns tipos de inovações diferenciadas, mas especialmente que tratam de alguns assuntos que eu gosto muito. Esse especificamente que eu vou comentar aqui é um filme que primeiramente me atraiu pelo tema, eu acho fantástico essa questão da ficção científica, mas a ficção científica tratada por pessoas que não são necessariamente cientistas. Então você acompanha a história como uma testemunha e aprendendo as coisas junto com os personagens. Mas esse filme me mexeu muito também porque trouxe o elemento nostálgico, me fez muito lembrar da minha juventude, fez muito lembrar o período que eu estudava. Enfim, vou falar do filme A Vastidão da Noite, que é um filme independente, mas depois de ter caído na boca de vários críticos e ter sido indicado a algumas premiações ano passado, foi comprado os direitos de distribuição pela Amazon e está disponível na Prime Video. Vamos falar um pouquinho dessa obra. E antes de eu falar um pouquinho sobre esse trabalho, eu vou pedir um favor. Esse mês de agosto tá tendo vídeo todos os dias, então assim, eu tô me dedicando bastante, tô aproveitando para tirar um monte de coisa da gaveta, fazer vídeos diferentes. Então, se você gosta do conteúdo aqui do canal e de repente você não tá inscrito, dá uma olhadinha aqui, confere. Se você não estiver inscrito, já clica aqui no botão inscrever-se e indica para as outras pessoas, compartilha, amiga. Vai ser muito legal, me ajuda. Isso daí vai ser muito importante pro canal e de repente é um conteúdo interessante para algumas outras pessoas. Então já deixa também o like e vamos agora pro vídeo. O filme A Vastidão da Noite é o debut do diretor Andrew Patterson. Ele é iniciante no cinema e fez essa produção praticamente, na verdade, sozinho. Além de dirigir, ele roteirizou e produziu a obra. E aí, como eu comentei no início, foi uma obra que começou a cair na boca de vários críticos e pessoas especializadas, e aí teve essa compra grande da Amazon, e ainda bem, né, porque hoje em dia tá de muito mais fácil acesso, e depois de todo esse burburinho, eu vi bastante gente elogiando, eu também vi bastante gente criticando, e eu vou até apontar, talvez, alguns dos motivos que tenham levado essas pessoas a não gostarem tanto, talvez, mas eu achei uma obra excelente, especialmente pelo baixo orçamento que custou esse filme. Você vê que é uma produção realmente pequena, mas um bom roteiro, um bom trabalho de câmera, um bom jogo com o elenco, uma boa direção, resumidamente, fez o filme ser estonteante. O filme é muito legal mesmo. Eu comentei inicialmente que o filme ele mexeu muito com a minha nostalgia. E por quê? Eu sou jornalista, então durante vários anos, especialmente na época da faculdade, aliás, praticamente só na época da faculdade, eu fiz muito trabalho de rádio. E eu lembro vários momentos de ter saído em campo, feito matéria com o gravador e acompanhado tudo isso. E essa é a premissa do filme A Vastidão da Noite. Qual é a história do filme? Em A Vastidão da Noite a gente acompanha a Faye e o Everett, que são dois jovens que moram numa cidade super pequena no Novo México. Então é ali no sul dos Estados Unidos, é meio uma coisa meio interior, tem aquela questão de todo mundo se conhecer, cidade pequena. Além disso, o filme é passado em 1950. Eles estão em plena época da guerra e tem isso muito presente durante os diálogos e os cenários e as discussões que acontecem no filme. Então você é ambientalizado naquele clima, naquele auge, naquele período, e tudo é muito coerente nesse sentido. A Faye e o Everett, eles gostam de rádio, tanto que o Everett é o responsável pela rádio da cidade, e a Faye comprou um gravador, ela meio que tá tentando entrar nessa área, ela trabalha com telefone, ela é telefonista da cidade. E ainda como é na década de 50, é aquelas cabines, aquelas centrais telefônicas que é uma grande mesa com vários botões, que você liga para telefonista e ela faz a ligação para você, e ela faz esse papel. Então é até interessante também a gente conhecer o cenário e sentir como era naquela época, né? E aí, o filme inteiro é passado numa única noite, na verdade durante umas 2, 3 horas, que é o período em que acontece o jogo, que é o jogo que movimenta toda a cidade, é o jogo do time da cidade contra os rivais. Então praticamente a cidade inteira está ali no ginásio da escola acompanhando aquele jogo. E a gente vê o Everett e a Faye saindo
do ginásio e cada um indo pro seu trabalho depois de uma breve conversa entre os dois. E aí é comentado em vários momentos que de fato a cidade está praticamente vazia. Tanto que o Everett ainda comenta em alguns momentos que ele tá fazendo aquele programa de rádio para umas 4, 5 pessoas, porque o resto da cidade inteira tá no ginásio. E aí enquanto ele faz a transmissão de rádio em um lugar, ela vai para a cabine telefônica em um outro, e aí ela começa a receber ligações estranhas de pessoas narrando que estão vendo objetos estranhos, coisas estranhas no céu. E aí ela começa a ouvir também barulhos estranhos, porque começa a acontecer interferências naquela transmissão. Isso afeta inclusive a transmissão de rádio. É quando ela e o Everett começam a bater algumas informações e começam a receber ligações de ouvintes. E pra mim, a partir desse momento, o filme ganha um ritmo que de verdade você não consegue mais parar de assistir. Tanto é que uma dessas cenas que vem dessas ligações que as pessoas fazem pra rádio, vem uma das cenas que pra mim foi o mais chocante. Imagina um filme em que você basicamente se baseia na imagem, né? Estamos falando de um filme em que você só ouve. Durante alguns minutos, a cena fica toda em blackout, né? Ela fica toda escura e você só tá ouvindo o que o ouvinte tá falando por telefone pro radialista. E faz todo o sentido. Tanto que eu comecei a assistir a cena, não tava prestando muita atenção na tela, e quando eu olhei, eu falei, ok, eu tô ouvindo um ouvinte, sabe? Eu não senti falta da tela. E eu achei isso o máximo. E a história que a pessoa tava contando pro radialista era tão interessante que era como se eu estivesse ouvindo da minha casa uma transmissão de rádio ou de podcast, que hoje em dia o podcast é a moda. Como eu sou muito fã de podcast e ouço muito, a sensação que eu tive era essa, que alguém tava contando uma história num podcast. E eu amei. Uma outra referência que também me trouxe muita nostalgia é que todo o filme ele é apresentado como se fosse uma história dentro de um daqueles programas de mistérios, aqueles programas antigos de mistérios. Eu gostava da reprise e atualmente tem a versão nova da série Twilight Zone, que é o Além da Imaginação, lembra? Era um seriado que mostrava em cada episódio uma história de mistério, uma história toda complicada, confusa, misteriosa, sobrenatural, e aí você acompanhava tudo o que estava acontecendo. No final, às vezes, nem tinha muita resposta sobre o que aconteceu, mas toda a história já era envolvente, você ficava presa àquele capítulo, e cada capítulo era uma história, supostamente reais em alguns casos. E nesse caso, é como se aparece uma tela, como se fosse uma tela de TV antiga, inclusive dá a entender que o nome A Vastidão da Noite, que é o nome do filme, seria o nome do seriado. Então é como se a gente estivesse acompanhando um grande episódio de um seriado de mistério. Inclusive, em alguns momentos durante o filme, em algumas cenas pontuais, a tela se fecha de novo como se fosse uma TV dos anos 50. Eu achei fantástico. Eu fiquei boba com isso. Parecia de fato que eu tava acompanhando um seriado. E o filme é muito rápido, eu senti que ele fluiu tão rápido que quando acabou parecia que de fato eu tava assistindo um episódio de uma série de mistério e não um filme, uma longa-metragem. Algumas das coisas que eu vi algumas pessoas reclamando sobre esse filme é a questão dos longos diálogos. E é engraçado, porque foi justamente uma das coisas que eu mais gostei da obra. Porque inicialmente é apresentado um longo diálogo, mais ou menos uns 20, 15 minutos iniciais do filme, é só diálogo e apresentação dos personagens e tudo mais. Então parece que talvez sejam cenas sem sentido, mas eu não entendo dessa forma. Acredito que foi mais uma apresentação dos personagens para que a gente entenda algumas coisas e algumas atitudes. Eu acho muito coerente as coisas que acontecem no início. E fora que assim, quando realmente começa a ação, muitas das coisas que acontecem são narradas através de um grande monólogo. Por exemplo, tem uma cena do filme, esse vídeo é sem spoilers, tá? Então não vou explicar o que acontece. Mas tem uma cena específica do filme que tem um longo monólogo com uma senhora, uma idosa, que assim, de verdade, o monólogo é gigante, a cena praticamente fica parada, só que assim, o que ela tá narrando é tão legal, é tão envolvente, o roteiro é tão bem feito que em nenhum momento foi cansativo. Todo momento eu ficava pensando assim, gente, mas essa história, olha, mas será? Será que isso é aquilo? Sabe? Eu fiquei teorizando sobre o roteiro. Isso foi muito legal.
isso não me deixou com a sensação de cansaço em nenhum momento. Eu achei que tudo que foi colocado ali, pô, foi muito bem pontuado. Então tá ali por algum motivo. Eu adoro bons diálogos em filmes. Cenas longas que não são cenas longas desnecessárias, são cenas longas muito bem feitas. Então eu achei muito bom, me prendeu, sabe, sem eu querer mudar nem posição da cadeira, sabe? E é engraçado que eu me vi em vários momentos, durante alguns relatos das pessoas que participam, da pessoa que participa do programa de rádio, ou dessa senhorinha e tal, que eles estão narrando alguma história que é tão envolvente que eu ficava interagindo junto com as pessoas. Vocês também são assim? De vez em quando eu tenho dessas. Então a pessoa fala alguma coisa, eu fico, eita, nossa, sério? Eu sou meio louca. E nesse filme isso aconteceu muito. E depois, quando acabou o filme, o que me fez perceber, né, essas ações que eu tive, foi que eu tava me sentindo no filme. E eu parei pra pensar, por que eu tava me sentindo tão dentro do filme? E é aí que entra o papel do diretor. O filme, a câmera acompanha os personagens tão em tempo real, tanto que parece que realmente tudo que tá acontecendo tá em tempo real, que não tem uma omissão de tempo entre uma coisa e outra, que parece que a gente é testemunha, parece que eu tava do lado da Faye, do lado do Everett, acompanhando tudo acontecendo junto com eles. Então acho que é por isso que eu me envolvi tanto, sabe? E a questão também de, como eu comentei, eu sou jornalista, né? Eu já fiz muita entrevista de rádio com gravador e tal. Você ia atrás do local para pegar a entrevista. Então, isso me fez muito lembrar vários momentos, sabe? De entrevistas que eu fiz, de programas que eu fiz para trabalho de faculdade mesmo. E é muito legal, sabe? Me envolveu de uma forma que eu realmente não esperava. O filme me surpreendeu muito tecnicamente, muito pela história e muito também por essa conexão que tem com a gente. Porque a gente é testemunha, é participante do filme, tanto quanto os personagens, sabe? Eu adorei também que o filme trouxe várias questões importantes e foi pontuado ao longo do filme de forma muito sutil. Então, ao longo que as coisas vão se desenrolando no filme, a gente vai percebendo algumas questões pontuais da sociedade daquela época, né? Então a gente tem a questão de racismo, mas é tudo muito sutil. A gente tem a questão do preconceito com a mulher, da mãe solteira, e isso é narrado ao longo da história. Não que isso seja o ponto principal, sabe? Só que assim, ele é colocado de uma forma tão sutil, só que tão pontual, tipo, uma coisa que realmente faz diferença pra história, muitas vezes, porque essas pessoas que sofrem esse preconceito, elas são desacreditadas e são geralmente as principais testemunhas das coisas, e aí você entende por que muitos assuntos ficaram por debaixo dos panos durante muito tempo, né? Porque as pessoas que poderiam fazer algo para mudar aquilo, talvez estivessem sendo descreditadas. E é legal isso, sabe? Isso é colocado de uma forma muito sutil. Talvez você tá assistindo aquilo tudo e nem perceba essa situação. Além de tudo isso, a questão técnica, nostálgica e tudo mais, fãs de ficção científica vão adorar esse filme. Eu acho que as questões que são tratadas no filme, e mesmo que seja de uma forma muito sutil, até porque as pessoas que participam do filme são amadoras, não são especialistas em ciência nem nada do tipo, mas tudo que é passado ali é tão interessante e tão... Eu ia falar real, mas se eu falar real parece que eu sou uma iludida, mas é crível, é possível, entende? Acho que essa que é a questão. Tudo que aconteceu ali, eu fico imaginando, mas será que poderia acontecer? Poderia, por que não? Não é uma coisa assim tão absurda como às vezes eu assisto alguns filmes de ficção científica e sempre fico com essa sensação que é uma coisa extremamente fantasiosa, que é uma coisa que jamais aconteceria, e eu gosto de ter a sensação de pé no chão quando fala de ficção científica. E nesse caso, apesar da gente tratar de assuntos que não tem provas nem nada, mas que tá no cultural, né, no imaginário das pessoas, são coisas que eu acredito que poderiam acontecer, e eu tenho uma sensação boa quando eu assisto filmes de ficção científica nesse sentido. Bom, se no primeiro filme em que o Andrew Patterson trabalhou como diretor, produtor, roteirista, etc., ele fez um trabalho como esse, eu fico imaginando daqui a um tempo, se ele realmente cair com um grande estúdio, se o pessoal realmente descobrir, porque ele é realmente muito talentoso, deu pra perceber isso nesse filme.
Eu gostei muito do trabalho, recomendo muito para todas as pessoas que gostam desses tipos de gêneros, como eu comentei, ficção científica, filmes nostálgicos, questão de suspense, filmes da década de 50, questão política, questão militar, que também é tratado no filme. Vai gostar, vai gostar. Se você é apaixonado por rádio, então, podcasts, etc, você vai amar. Aí é o filme perfeito para você. Então assista, tá disponível na Prime Video da Amazon. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui uma dica de um filme que eu assisti hoje e já quis logo montar o roteiro e falar, porque realmente eu gostei muito da obra. Então, deixa aqui embaixo também algumas dicas, se você lembrar de mais algum filme de ficção científica, algum filme que talvez não esteja tanto assim no radar das pessoas, que talvez tenha passado despercebido dos grandes circuitos, mas que você gosta, você acha que eu vou gostar, já comenta aqui, me indica, eu adoro esses tipos de indicação, adoro ver filmes diferentes. E eu de verdade achei esse filme diferente e muito bom. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.